Aleluia, louvado seja Deus pela oportunidade de nós estarmos unidos, reunidos mais uma vez no nome dEle. Nessa noite nós daremos sequência às mensagens em prol do Setembro Amarelo. Na semana passada nós falamos sobre depressão. Se você perdeu, está salvo no canal da igreja no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e, nos dois casos, uma perspectiva bíblica acerca do assunto. Se puder, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2 e 3. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com um homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que é em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldades e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Vamos voltar aqui no versículo 3, olha só o que diz. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. Qual que é o problema de tudo que acontece debaixo do sol? E aí o próprio escritor termina dizendo assim: o destino de todos é o mesmo. Olha, quando você nasce, você não sabe se você vai ser rico, se você vai ser milionário, se você vai morrer com 100 anos ou se você morte é certa. Todos nós um dia vamos morrer. A menos que Cristo rompa os céus e nos leve, nos arrebate, nos leve em vida, nós experimentaremos a morte. Todo mundo compreende até aqui? Os irmãos podem se assentar sem fechar a Bíblia, e também vamos aproveitar para fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Amado Deus eterno Pai, Senhor, eis aqui a leitura da Tua Palavra, das Tuas Escrituras, e nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Às vezes, nós nos esquecemos que vivemos no mundo natural e que ainda não fomos levados pelo Senhor para a salvação das nossas almas. Então, eis aqui a Tua Palavra e nós suplicamos a Ti, ensina-nos, ó Deus, a como viver nesse mundo, aguardando a Tua chegada. Nós acabamos de ler na Tua Palavra que aquilo que acontece ao homem mau também pode acontecer com o homem bom. E muitas vezes nós somos apegados às coisas que acontecem aqui e achamos que o que nós experimentamos aqui é um termômetro do quanto o Senhor nos ama. Então, ensina-nos que pela Tua Palavra não é assim que as coisas funcionam. As aflições e as adversidades às vezes nos assolam, nos constrangem, nos incomodam, nos colocam em um ambiente de conflito, mas o Senhor tem feito tudo isso com muito amor a cada um de nós, para nos mostrar que nós ainda não estamos salvos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, do primeiro ao último banco, aqueles que nos acompanham de casa, aqueles que não puderam comparecer essa noite, que o Senhor traga à consciência, constranja, Deus, com a compreensão do Teu Espírito Santo, de que as coisas que nós experimentamos aqui não são um termômetro do quanto o Senhor nos ama, mas são coisas que podem acontecer a todos nós. Está escrito na Tua Palavra. Então, ensina-nos a crer e dá-nos confiança nas Tuas Escrituras. Assim, ó Deus, nós colocamos os corações que se encontram aflitos, angustiados, ansiosos na Tua presença e pedimos a Tua paz a cada um deles, para que possamos assim aprender das Tuas Escrituras, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Bom, semana passada nós falamos sobre depressão, hoje nós vamos falar sobre ansiedade, no domingo que vem sobre dependência química, dia 18, e no dia 25 sobre transtorno de personalidade. É muito importante que você participe de todos os domingos. Não porque você sofre dessas coisas, mas para você aumentar o seu conhecimento acerca da Palavra de Deus. Pode não ser útil hoje para você, mas no futuro próximo você vai precisar dessa compreensão para poder abençoar a vida de alguém. Amém, queridos? Então, o texto de Eclesiastes, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O versículo mais conhecido da Bíblia é o de Paulo, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, certo? É o primeiro que a gente lembra quando a gente fala de ansiedade. Isso porque é um versículo que toca muito no nosso coração quando a gente está passando por uma fase de ansiedade. Mas por que eu não escolhi esse versículo e sim esses de Eclesiastes? Porque a primeira coisa que a gente tem que aprender é que as coisas que eu vivo aqui, então se eu ganho um presente hoje de 10 mil reais, ou se amanhã eu tenho um problema que eu preciso gastar 10 mil reais, nenhuma das duas situações simboliza que Deus me ama mais ou me ama menos. Amém, irmão? É óbvio que todos nós gostamos de ganhar,
Se é dinheiro, todo mundo gosta de ganhar. Se é presente, todo mundo gosta de ganhar. Agora, não ganhar presentes não simboliza que Deus não te ama. Uma das coisas mais importantes na vida do cristão é o conhecimento da palavra. Porque quando a gente conhece a palavra, a gente para de andar pelas experiências que nós temos. Qual que é o perigo de nós andarmos pelas experiências que temos? Se você conversar com um cristão maduro e que já está na caminhada com o Senhor há muitos anos, você perguntar para ele assim, houve momentos em que você não se sentiu pleno de alegria? Se ele for humanamente honesto com você, ele vai dizer que sim. Porque nem todo dia a gente acorda como se fosse super-homem, e bota a capa e sai voando por aí fazendo mil maravilhas e sorrindo para todo mundo. Tem dia que a gente não está assim. Às vezes os problemas vêm, às vezes as dificuldades vêm. Nem sempre a gente está pleno de alegria. Isso é viver no mundo real. A alegria plena é na salvação das nossas almas. Então aqui nós experimentamos problemas. E é nesses momentos que se manifesta o conhecimento da palavra. Porque a gente entende que a graça de Deus na minha e na sua vida não é pelo que eu sinto. Às vezes eu posso não estar sentindo nada. Eu posso vir ao culto e não sentir arrepio algum. E não sentir alegria externa alguma. Mas ainda assim eu sei que Deus está cuidando da minha vida e está me alimentando. Isso é conhecimento da palavra. Porque se eu começo a andar pelas experiências que eu tenho, no dia que eu não senti um arrepio, o culto foi frio. No dia em que eu acordar não me sentindo emocionalmente ou socialmente alegre, né? Aquela pessoa, naquele dia que você não está muito falante, que você não está muito sorridente, então naquele dia Deus não está me amando, ou Deus não está se manifestando por mim, em mim e em você. Não é assim que funciona. O amor de Deus manifestou-se na cruz, através do Filho dele que entregou a sua vida por mim e por você. Então, se amanhã você acorda com o pé esquerdo, Deus continua te amando, porque o sacrifício dele por você foi lá na cruz. Já está consumado. Consegue compreender até aqui? Quando você entende isso, você percebe que as coisas que acontecem nessa vida, se acontecem coisas boas ou coisas ruins, é óbvio que todos nós queremos coisas boas. Mas quando acontecem coisas ruins, nós entendemos que Deus não deixou de nos amar. E muito menos que Deus não perdeu o controle da nossa vida porque o nosso dia não foi bom. Dias ruins precisam acontecer. Dificuldades precisam acontecer, porque são elas que nos mostram que nós ainda estamos no mundo natural. Tendo entendido essas coisas, se você participou da semana passada do culto, a gente teve uma boa base de compreender que a depressão não é falta de Deus, não é falta de espiritualidade, que a depressão não é sinônimo de que Deus não nos ama. Existem vários fatores que podem contribuir para uma pessoa chegar num estado de depressão. E o mês de setembro é separado para o Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio, porque muitas vezes quando você pergunta para uma pessoa, um familiar, por que Joãozinho se matou? Ou qual foi o fim da vida de Joãozinho? Joãozinho tirou a própria vida. Mas, por trás desse tirar a própria vida, tem um quadro avançado de ansiedade, tem um grau profundo de depressão. Só que ela não aparece no obituário. O que aparece no obituário é suicídio, independente da causa. Não vai aparecer a depressão, não vai aparecer a ansiedade, mas são causas que estão por trás de pessoas que chegam ao extremo do desespero de tirar a própria vida. Então, por isso que a gente separa esse tempo para aprender o que a Bíblia diz para mim e para você e amadurecer a nossa compreensão acerca dessas coisas que são tão atuais para mim e para você. Então, quando a gente pensa em ansiedade, de acordo com o Eclesiastes, ela pode acontecer a quem é bom e quem não é bom. Não é verdade? Não é verdade? Por quê? O autor de Eclesiastes está dizendo que aquele que chega no templo e apresenta uma oferta pode passar pelas mesmas situações do que aquele que nem no templo vai. Isso porque o meu e o seu corpo está em segundo lugar diante de Deus. Deus almeja a nossa alma, que é a nossa mente. O reino de Deus começar no nosso coração, que é a nossa mente, a nossa alma aqui dentro. Quando o reino de Deus começa aqui, tudo que acontece fora daqui está em segundo plano. Então, se o corpo não vai bem, se o estômago não vai bem, se o coração não vai bem, essas coisas ficam em segundo plano. Tá? Não sei se já te contaram, mas um dia você vai morrer, caso Jesus não volte, independente da causa. A morte vai ter uma desculpa na vida de cada um de nós, mas ela vai levar a todos nós, a menos que Cristo rompa os céus e nos leve em vida. Claro para os irmãos? Então tá bom. Se você veio na semana passada, você aprendeu que a depressão pode acontecer por vários fatores. Pode ser genético, pode ser por uma má criação familiar, às vezes você veio dentro de uma família que não programou para ter você realmente foi um acidente dentro daquela família, não para Deus, mas dentro daquela família você foi. E em virtude disso, não houve planejamento familiar, você não teve uma boa alimentação, não teve uma boa educação, não teve cuidados daquela casa, você foi jogado de um lado para o outro. Tem um outro ponto que é as próprias escolhas que você faz. Se você escolhe se isolar, se você escolhe não respeitar o seu corpo, entendendo que você tem que descansar, que você tem que comer, que você tem que beber água, se você não faz essas coisas, você contribui para o enfraquecimento do seu corpo ao ponto de você se ver num quadro depressivo. E o último ponto que eu coloquei no domingo é que pecados não confessados geram a ruína do meio do seu coração.
Então, tem a depressão por genética? Tem a depressão por histórico da família, como foi criado, como foi concebido? Tem a depressão pelas escolhas que você faz? Tem, mas tem também aquela que acontece pelo pecado não confessado, que gera a ruína da minha e da sua alma, a destruição da minha e da sua alma. Amém? Quando a gente pensa em ansiedade, então, tem algumas outras considerações que a gente precisa fazer. Por que eu não escolhi o texto que Paulo fala para os irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma? Porque o texto que Paulo fala, não andeis ansiosos, Paulo está tratando um sintoma. E existe o sintoma e existe o transtorno. Paulo está falando sobre o sintoma, para que ele não se transforme em um transtorno. Amém, irmãos? Existe o sintoma e existe o transtorno. Então, nós vamos começar falando primeiro do sintoma, que é mais fácil de compreender, e depois a gente chega no transtorno. Então, vamos lá. Então, esse texto que eu falei é o de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com graças apresentem seus pedidos a Deus. Então, ele está falando assim, olha, a ansiedade não pode dominar o nosso coração, porque nós sabemos que é um sintoma e ele precisa ser tratado para que ele não vire um problema maior. E ao virar um problema maior, ele tira a nossa alegria diante do Senhor. Um coração ansioso é um coração que não se apresenta com alegria diante do Senhor. E esse é o problema da ansiedade. Essa é a dificuldade de um coração ansioso. Então, como a gente sabe que Paulo está tratando um sintoma, é impossível a gente pensar no sintoma da ansiedade sem pensar numa coisa chamada estresse. Talvez você já falou para alguém, ou alguém já falou para você assim, eu estou muito estressado. Ou fulano hoje está muito estressado ou está muito estressado. Mas será que você sabe o que realmente é estresse? Então, a gente precisa pensar primeiro no que é estresse. Eu lembro quando eu era mais novo, eu estudava de manhã e trabalhava de tarde. E eu achava curioso que todo dia, quando eu saía para ir para a escola na parte da manhã, era muito cedo, e aí tinha um portãozinho de metal na frente de casa. E aí eu saía, abria, o portão abria e fechava, que era uma maravilha. E aí eu saía, passava o dia todo fora, principalmente em dias muito quentes. Quando eu voltava no fim da tarde para casa, que eu ia abrir o portão estava emperrado. E aí, com o passar do tempo, aquele portão que estava enferrujado começou a ter algumas rachaduras. Nas trincas ali onde foram feitas as soldas, ele começou a ter algumas rachaduras. Por que isso acontece? Pastor, é óbvio, porque o sol faz o portão esquentar e ele dilata. Amém. Muito inteligente. Mas o que é isso? Chama-se coeficiente de dilatação. Quando o metal é submetido ao calor, ele dilata. Ao frio, ele retrai. E no caso do portão, ele dilatava e retraía, porém, nas partes onde ele era mais frágil, que era onde as soldas haviam acontecido, de tanto ele trabalhar sob estresse, que é dilatar e retrair, chegou um momento que aquelas partes mais frágeis começaram a trincar. Entendeu o que é estresse? Então, o estresse, na minha e na sua vida, tem uma palavra que ficou muito famosa nos últimos anos, chamada resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de você se adaptar às circunstâncias novas. Isso não é estresse. Porque o portão, quando ele é submetido ao calor e ao frio, ele continua sendo um portão. Ele não mudou a propriedade dele, ele não passou a ser um portão de madeira ou um portão de plástico porque o calor estava muito. A resiliência já que esse lugar aqui bate muito sol, então esse portão não pode ser de madeira, ele precisa ser de um outro material que não seja tão suscetível à alteração de calor, causada pelo calor. Entendeu a diferença? Então, ele sofria literalmente o estresse. Você, enquanto homem de Deus, mulher de Deus, pai, mãe, funcionário, você é submetido ao estresse. Porque você vai trabalhar, você é submetido a uma situação que te leva no seu limite. Alguém fala alguma coisa com você, alguém faz alguma coisa com você, alguém te afronta, alguém te coloca numa situação difícil e você continua sendo funcionário, você não vai deixar de ser o funcionário. Então, você está sendo submetido ao estresse. E aí eu separei aqui algumas situações para a gente pensar nessa situação. Digamos que você trabalha numa firma, e aí você chega para trabalhar amanhã, segunda-feira, 6, 7 horas da manhã, você bate seu cartão e entra no pátio para trabalhar. E aí o seu supervisor, que é um cara extremamente ríspido e ignorante, já chega logo na segunda-feira para falar com você, sem nem te dar um bom dia. E já chega com meia dúzia de palavras atravessadas, te mandando fazer um trabalho que você não tem o hábito de fazer, e que é um trabalho extremamente desgastante, que era a última coisa que você queria fazer na sua segunda-feira de manhã. Imaginou o cenário? Agora, digamos que ele chega para você e fala também, o negócio é o seguinte, meio-dia eu quero essa tarefa pronta. Você, na sua experiência, sabe que aquilo ali não fica pronto até meio-dia, mas você vai ter que correr para honrar o prazo que ele te colocou, afinal de contas, ele é seu superior. Percebe como já é duplamente desagradável? Agora, digamos que ele chega para você e fala assim, é o seguinte, você vai ter que trabalhar com o Joãozinho. E não tem outro termo, você sabe que o Joãozinho é ruim de serviço. Agarrou na primeira marcha ali, não passa para a segunda de jeito nenhum, ele tem o tempo dele, e pode cair sol ou chuva, ele está ali naquela marcha lenta, não acelera. Então, o que já era difícil, ficou agora 2 vezes mais difícil, porque você vai ter que trabalhar com alguém que, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Digamos que no meio dessa sua jornada, o seu equipamento de trabalho danifique.
E aí você tem que correr atrás de um outro equipamento, ou parar para reparar aquele equipamento ali. Agora, fala para mim, como é que você vai estar quando você chegar em casa no final do seu dia? Você vai estar alegre para olhar para sua esposa ou para os seus filhos? Você vai ter o mesmo prazer de olhar para eles numa segunda-feira, depois de um dia tão estressante, como você estava no domingo anterior? A resposta é óbvio que é não. Por que que é não? Porque todas aquelas situações de estresse que foram apresentadas para você no decorrer do dia, contribuíram para que chegasse no final do dia você estivesse saturado. Eu não aguento mais me adaptar a nenhuma situação. Então, o que acontece? E esse é o problema, que geralmente acontece quando você chega em casa. Porque ali acabou, ali você não quer se adaptar a mais nada, porque você já traz a sua carga de aborrecimentos do dia. Aí é matéria para outra conversa. Vamos focar no estresse. Então, você chegou em casa aborrecido, saturado, cansado de tanto ter que se adaptar às situações. Amém? Segunda hipótese, segundo quadro. Digamos que você agora é uma mãe ou um pai e você está cuidando da sua família dentro de casa. E aí você acorda de manhã, as crianças têm que ir para a escola, mas antes eles têm que tomar café. Mas você está com sono, porque você foi dormir tarde ontem. Mas aí você tem que acordar cedo. Aí o humor já não é o mesmo, porque já não dormiu o quanto você queria. Aí você tem que fazer o café, mas não é fazer o café, é fazer o café rápido, porque eles têm horário para sair. Aí você vai lá e faz o café. Fez o café, vai e despachou as crianças. Aí foram. Aí chegou lá, uma passou mal na escola. Aí você tem que largar a casa que você estava, o sono que você queria, ou seus afazeres, e correr lá para poder ver o que aconteceu. Aí você chega lá, quando você chega em casa, o outro passou mal. Agora você tem que ir lá para buscar o outro que passou mal. E aí você chega em casa, agora é você em casa com 2 crianças. Você precisa fazer comida para essas 2 crianças. Mas você chegou tarde, porque você foi buscar os 2 na escola. Percebeu como a sua segunda-feira de manhã já não é as 7 maravilhas do mundo como você queria? Você não dormiu o quanto você queria. Você não teve a manhã que você esperava. Você não teve o seu tempo para fazer as suas coisas. Você não teve a oportunidade de fazer a comida como você planejou. Você não teve a oportunidade de buscar os seus filhos no horário planejado, porque o seu dia já começou completamente ao avesso do que você esperava. Você foi submetido ou submetida a diversas situações que você precisou se adaptar sem que ninguém tivesse te ensinado. E muito menos ninguém te deu tempo para você aprender a se adaptar a elas. O que vai acontecer no final do dia? O marido vai chegar em casa extremamente saturado. O que é saturado? Uma coisa quando não tem mais possibilidade de mudança. Está saturado, está estafado, está cansado. A mãe está diferente? Não, não está diferente. Porque os 2 tiveram um dia em situações e em graus diferentes, mas os 2 foram submetidos a situações de estresse que eles não foram preparados. E os 2, nesse momento, estão saturados. O filho, quando está cansado, ele procura o colo do pai, o colo da mãe. A mãe e o pai, quando está cansado, procura o colo de quem? Porque vai chegar em casa e não vai ter o pai e a mãe. Não vai ter ninguém para socorrer. E isso é vida adulta. Isso é ser humano. Não ser humano como espécie, mas ser humano como pessoa. Envolve esses processos. Você, obviamente, já teve situações assim. Porque níveis ou quadros de ansiedade são extremamente comuns a todos nós. Então, um dia muito estressante promove, no final do dia, pessoas cansadas. O trabalhador está cansado. O pai e a mãe estão cansados. Beleza? Cansados, porque o estresse produz cansaço. Então, no final do dia, você está cansado. Quando é que isso passa do grau da normalidade, né, de um simples estresse, e começa a representar um problema para mim e para você? É porque eu fiz a questão de te explicar que no final de um dia estressante você está cansado. Mas no final de vários dias estressantes você não está cansado mais. Você foi para um outro lugar que não é o cansaço. Quando você pensar em acordar amanhã, você já não tem mais alegria, porque você sabe que o dia vai ser tão desastroso, ou você acha que o dia vai ser tão desastroso como foi hoje. Então, ter ansiedade faz parte de todos nós. Ter estresse faz parte do que é ser um humano para todos nós. Agora, o estresse vai se elevando na minha e na sua vida, que chega um dia, se você não entende que isso está acontecendo, se você não percebe que isso está acontecendo, os seus dias vão sendo estressantes até que chega um momento que vai acontecer comigo e com você a mesma coisa que aconteceu com o portão da minha casa, depois dele dilatar e retrair tanto. Nas partes mais frágeis, ele vai trincar. Aí você vai ver, aí você vai perceber. E onde que é a minha e a sua parte mais frágil? A minha e a sua mente. Duvida? Quando está calor, o seu nível de paciência diminui. Quando está frio demais, a sua concentração diminui. Quando está calor demais, a sua pressão arterial sobe. Quando está frio demais, você tem dificuldade de ficar muito tempo parado numa posição só para conversar com a pessoa. Você quer se aquecer. Tudo que acontece em volta influencia aqui dentro.
Então, ter dias estressantes, se você não entender que eles estão sendo estressantes e não souber administrá-los com a graça que Deus vai te dar, e eu acredito, principalmente pelos conselhos que você vai receber hoje, vai chegar um dia que você vai ser exatamente como aquele portãozinho que vai rachar. Ele vai rachar. É impossível que ele não rache. Ah, mas foi feito, o soldador era o melhor que tinha na serralheria. Não tem problema. Não é culpa de quem fez. É culpa da situação que ele foi exposto. Aquilo que eu e você sofremos, não é culpa de quem nos fez. Não é culpa de Deus que projetou a minha e a sua vida, mas sim daquilo que nós somos expostos. Então, se você escolhe ter uma profissão, se você escolhe ser pai, se você escolhe ser mãe, se você escolhe ser dono de um negócio, você vai se expor a situações de estresse. Quanto mais compromissos você aceita, mais estresse você está dizendo assim, coloca sobre mim essa carga de estresse que eu dou conta. E aí cabe a cada um de nós reconhecer até onde nós verdadeiramente damos conta. Então, qual que é a diferença aí da ansiedade? A ansiedade natural, que é aquela que eu digo assim para você, preciso conversar um negócio com você. Digo agora, depois do culto a gente vai conversar. E aí você passa, assim, alguns momentos você pensa, o que será que ele quer conversar comigo? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ele está precisando de alguma ajuda? Depois a gente vai saber. Essa ansiedade da curiosidade é normal, faz parte de todos nós. Agora, a ansiedade que excede a curiosidade, ela não é natural, ela não é normal e muito menos não é benéfica para mim e para você. Ela passa daquilo que é nos fazer humanos e entra num grau que é prejudicial para mim e para você. Então, qual que é a diferença? A ansiedade todos nós temos. Faz parte de ser humano. Assim como raiva. Ninguém gosta de sentir raiva, mas nós somos seres humanos. Alguém vai te fechar no trânsito amanhã, vai falar para você alguma coisa que você não vai gostar. Então, sentir essas coisas são humanos. Agora, o que nós fazemos com ela é que é a diferença. É o que classifica para mim e para você, para onde nós vamos, quem nos chamou e em quem nós temos crido. Amém, queridos? Então, tá bom. Existe diferença de ansiedade como sintoma, que é natural, que é humano a todos nós, e existe a ansiedade, que é um transtorno. Qual que é o problema da ansiedade como transtorno? A ansiedade como transtorno leva as pessoas a terem crises. A ansiedade, ela tem graus. Tem a ansiedade como sintoma, que faz parte da minha e da sua vida e deve fazer parte da minha e da sua vida. Tem a ansiedade que vem sobre a minha e sobre a sua vida em forma de crise. E aí depois tem outros 2 graus, que seria a ansiedade generalizada, e aí a pessoa precisa se ausentar do que faz, se isolar, tirar um período de descanso, e em último quadro, que seria a crise de pânico, que provavelmente você já deve ter ouvido falar. São evoluções de algo que é um sintoma e pode permanecer como um sintoma. Deve permanecer como um sintoma, porque foi assim que Deus nos fez. Quando Adão e Eva pegaram folhas para cobrir a sua nudez, pensando que no dia que Deus viesse não os pegasse nu, o que fez eles terem esse pensamento? O que fez com que Adão se escondesse de Deus, se não premeditar uma ação futura, se não se preocupar com algo que aconteceria no futuro? Isso é humanamente compreensível e natural. Você não é mais ou menos amada porque você tem ansiedade, porque faz parte do que é ser humano. Agora, se essa ansiedade se excedeu, aí você começa a ter um problema. As crises de ansiedade, que são eventos que acontecem, que podem acontecer na minha e na sua vida, eles são muito específicos. Deixa eu te dar um exemplo comigo. Há um tempo atrás, eu estava terminando de fazer o TCC, e para quem já fez, TCC é uma coisa que exige muito da gente, pelo menos de quem leva a sério, exige muito. É uma pesquisa, tem os moldes, tem todo o formato que deve ser entregue e exige muito. E foi numa época justamente que eu estava trabalhando muito e trabalhando fora daqui. Então, eu vinha no final de semana, chegava segunda-feira, ia para fora de novo, e eu já estava percebendo que aquilo ali estava me desgastando de uma forma surreal. Por quê? Você não tinha o conforto de casa, não tinha o conforto de quem você ama, dos seus amigos, dos irmãos por perto, não tinha contato, não tinha o toque, não tinha um abraço, não tinha essas coisas, e tudo isso vai mexendo com a gente. Então, eu estava percebendo que a situação que eu estava entrando era uma situação que não estava caminhando para um lugar muito bom. E aí, um belo dia, voltando para casa, eu não tenho medo de altura, não tenho medo de inseto, não tenho nenhuma questão com isso. Mas nesse dia em específico, voltando para casa, faltava mais ou menos 1 hora para o avião pousar. E aí, eu sempre tive uma dificuldade para poder sentar em algumas poltronas do avião, porque elas são curtas, né? Então o joelho não encosta na frente, ele é esmagado na frente. E aí, nesse dia em específico, era uma aeronave menor que a gente estava voltando. Então eu estava no canto da janela, era de manhã e o sol estava do lado daquela janela. O ar-condicionado não estava eficiente. Aí, em um determinado momento da viagem, faltando ali 1 hora para pousar, veio um pensamento assim, rapaz, é água para todo lado, né?
está longe de ter uma terrinha para eu poder pisar, né? Nunca tive problema com a altura. Rapaz, isso aqui está esquentando, hein? Eu acho que tem alguma coisa errada, hein? Porque o ar-condicionado não está gelando, não. E eu sei como funciona. Eu sabia que estava tudo ok. Mas naquele momento eu não sabia. E eu comecei a falar para mim mesmo, rapaz, nossa, tá apertado aqui, né? E do meu lado tinha um menino. Na época eu estava um pouquinho mais cheinho, né? E o menino do meu lado também era bem cheinho, então estava me imprensando ali no canto. E aí o suor vindo assim, eu vendo a gota de suor subindo em cima do braço, escorrendo, aquele calor miserável. E aí eu pensei assim, rapaz, eu preciso levantar, eu não tô confortável que não, eu preciso levantar. E aí eu olhei, mais 2 fofinhos assim do meu lado, para eu passar aqueles 2 fofinhos para eu acertar o corredor, vai demorar muito. Aquilo começou a me angustiar de uma forma que eu olhei para o corredor, e o corredor era baixo, então eu ia ter que andar de cabeça baixada. Aquilo começou a me sufocar. É como se tivessem tampado a minha boca e tivesse só um furinho para eu poder respirar. E aí eu puxando o ar cada vez mais rápido, cada vez com mais força, e chegou um momento que eu não conseguia mais me sentir respirando. Todo o conjunto da obra que eu senti naquele momento, que eu não desejo para ninguém, a vontade que dava era de sair correndo e gritando, de desespero. E aí era mais desesperador, correr para onde? Que não tinha para onde correr. A única coisa que eu queria era uma terra para eu poder pisar. Se eu estivesse no chão naquele momento, eu beijava o chão, de tão desesperado que eu estava. E ali sentado na minha poltrona, eu comecei a recordar que existem algumas ferramentas para a gente trabalhar com isso. E aí eu comecei a lembrar da respiração, eu comecei a lembrar da oração, eu comecei a lembrar de algumas ferramentas que eu sabia que eram válidas para mim. Mas eu sei que aquele episódio, e eu, graças a Deus, nunca mais o tive, foi fruto de uma série de dias onde eu estava passando por situações que eu não aguentava mais me adaptar. O estresse chegou num ponto ali que eu não tinha mais como aceitar ou conseguir lidar com uma situação que fosse estressante. Percebeu, querido? Percebeu, querido? Agora deixa eu te falar uma coisa. A minha vida de oração estava em dia. A minha leitura bíblica e o meu jejum também estavam em dias. Por que aquilo aconteceu comigo? Porque eu negligenciei que eu vivo em um mundo natural e que as coisas desse mundo natural acontecem com aqueles que são ímpios e acontecem também com aqueles que são santos e consagrados ao Senhor. Conseguiu compreender até aqui? Então, quando que a ansiedade deixa de ser natural? Quando acontecer com você, a mesma coisa que aconteceu comigo. Às vezes ela pode ser um pouco diferente, então eu listei aqui os sintomas que são mais comuns de acontecerem comigo com você. E entenda que isso não é normal, isso não é natural. Então vamos lá. Inquietação, que é o desespero que eu fiquei ali. Rapaz, tem muita água aqui, está longe de chegar no chão, hein? O espaço da minha poltrona já não estava mais confortável para mim. Eu fiquei ali 1h30, estava extremamente confortável. Quando a crise de ansiedade veio, aquele ambiente não estava mais confortável. O ar-condicionado que estava me atendendo há 2 minutos atrás, agora não estava me atendendo mais. O conforto que eu tinha ali foi embora. Não era o ambiente, era eu. O problema estava comigo. Compreendeu, querido? Inquietação, dor de cabeça, alteração nos hábitos intestinais. Olha só, digamos que eu estou aqui trazendo a mensagem, eu falo assim, bom, eu vou pausar agora a mensagem e o irmão Emerson vai trazer continuidade para ela. Esse problema aqui é como se ele dissesse assim, vou sim, mas primeiro eu preciso dar um pulo no banheiro ali que deu uma desarranjada aqui, irmão. Quando a ansiedade promove isso em mim e em você, ela saiu do campo daquilo que é normal. Percebeu? Mexeu com o meu organismo, deixou de ser normal, fugiu da normalidade. Em outros casos, a pessoa simplesmente para de ir ao banheiro e fica dias sem ir. Isso também não é normal. Nós não fomos feitos pelo Senhor para funcionarmos dessa forma. Dificuldade de concentração, tensão muscular, palpitação, que é a impressão que a gente tem, o coração está aqui, né? Trabalhando bonitinho. Na palpitação, a gente tem a impressão que ele pulou uma batida, sabe? Igual o carro velho, quando deu uma engasgada ali, a gente tem a impressão que o coração da gente aconteceu isso. Outra, falta de ar, taquicardia, que é quando a pressão abaixa, aumento da pressão arterial, alguns vão ficar com pressão baixa, outros vão ficar com pressão alta. Sudorese, que é suar demais, mas não é qualquer suor. Não é o suor de quando você dá uma corrida ou faz uma atividade física, é um suor frio. Você tem a impressão que o suor é frio. Outro, dor de cabeça, alteração dos náuseas, né, vontade de vomitar, aperto no peito. Só que todas essas coisas estão interligadas. Deixa eu te falar uma coisa, nunca negligencie o seu corpo e o mundo que você vive, porque ele influencia diretamente na sua espiritualidade com o Senhor e na forma como você recebe o Evangelho. Olha só, eu disse para você aqui que é inquietação, e às vezes a pessoa não sabe dizer que ela está inquieta, mas essa inquietação é angústia, aflição,
Ela pode não saber a causa, mas ela está angustiada, está aflita. Para ela, nenhum espaço é confortável. Uma poltrona, por melhor que seja de massagem, não é confortável naquele momento, porque ela está inquieta. Aí vem irritabilidade, por quê? Quando a pessoa está assim, todo mundo que está em volta dela está muito devagar, está todo mundo muito lerdo. Não sei se você já teve a impressão de, no dia que você está com mais pressa, parece que está todo mundo lento ao seu redor. O problema não é o seu redor, o problema é você. A pessoa que está com crise, ela tem a impressão que o mundo está lento. Às vezes ela tem até preguiça de falar o que ela está sentindo, porque ela pensa assim, até eu falar, até ele entender, até ela entender, até ela compreender o que eu estou passando, a pessoa desiste de falar. Porque está todo mundo muito lento ao redor dela. E não é ela, o problema não é o redor. E aí, por causa dessa irritação, vem a dificuldade de concentração. Por causa da dificuldade da concentração, de achar que ninguém está entendendo o que está acontecendo com ela, vem a tensão muscular. Deixa eu dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que, de vez em quando, a gente está no trânsito, assim, eu estou dirigindo, e aí a pessoa está sentada do lado. Aí a pessoa começa a ficar um pouco aflita com o trânsito, aí fala assim, estou freando para você aqui, hein? Estou sendo seu freio. E eu, às vezes, costumo brincar e falo assim, então tá bom, já que você está freando para mim, eu não vou frear mais não, vou deixar você frear para mim. O que aconteceu? Enquanto a pessoa está sentada ali, ela está aflita e está ansiosa com tudo que está acontecendo em volta, porque quer chegar logo em casa e se ver numa situação segura. Só que como ela não tem domínio sobre tudo que está acontecendo em volta, ela transfere toda a ansiedade para a perna e quase fura o fundo do carro com a perna de tanto apertar. Quando chega em casa, como é que vai estar aquela perninha ali? Vai estar doendo, não vai? Então, durante a crise de ansiedade, a pessoa fica com preguiça de explicar para os outros. Não é necessariamente preguiça, mas é a forma clara para você entender. Ela fica sem paciência de explicar para os outros, porque está todo mundo muito lento para ela. Ela está inquieta, não está confortável. E em algum lugar do corpo, a pessoa vai concentrar toda a tensão que ela tem. Geralmente, no trapézio, que é esse músculo que você tem aqui em cima. E o que acontece quando você tensiona o trapézio por muito tempo? Ele trava uma parte das suas costas que faz o fluxo de sangue subir para a cabeça. O que vai gerar? Dor de cabeça. Qual o segundo passo dessa dor de cabeça que ficou com o trapézio muito tempo tracionado? Vontade de vomitar. Todas essas coisas são interligadas. Foi compreendendo como o seu corpo funciona como uma máquina? Em uma situação desencadeia uma série de situações e consequências na minha e na sua vida? Querido, não negligencie o seu corpo. Não é à toa que ele é templo e morada do Espírito Santo, que é a única forma de Deus explicar para mim e para você que a gente precisa cuidar dele. Então, você precisa olhar como é que está a sua respiração, como é que está a sua frequência cardíaca, sentir o que está vindo, já passou por uma situação como essa, tem certeza que você não vai querer passar de novo. Sentir o que ela está vindo, comece a tratar os sintomas, para que ela não vire um quadro de ansiedade, porque quadros de ansiedade deixam marcas. Às vezes, seu corpo vai ficar roxo, às vezes você vai ter vontade de vomitar, às vezes você vai entrar num desespero. Eu já vi pessoas em quadros de ansiedade, o desespero que toma o coração da pessoa, a inquietude que toma o coração da pessoa ser tão grande, da pessoa tentar tirar a própria vida, porque é a única forma dela achar que vai encontrar paz. E é por isso que esse tema está dentro do Setembro Amarelo. Não negligencie, quando Deus fala de ansiedade na palavra dele e de comportamentos para nós evitarmos a ansiedade, ele está dizendo assim, para você cuidar do templo e morada do Espírito Santo, você não pode negligenciar essa parte. Amém, querido, até aqui? Então tá bom. Bom, tendo entendido essas coisas, você tem que lembrar que a ansiedade funciona em graus, tem intensidades. Tem a ansiedade, que é o sintoma natural, que faz parte da minha e da sua vida. Se você não tem ansiedade, você é uma pessoa apática a tudo que acontece do seu redor e a gente não vive dessa forma. Nós temos ansiedade, sim. Uns em graus maiores do que outros, uns a ansiedade está extremamente ligada com a curiosidade, outros é só ansiedade mesmo. Existem aqueles que sofrem esporadicamente, às vezes uma vez, 2 vezes por mês, sofrem de crise de ansiedade, que é esse comportamento que eu listei para você, que eu já experimentei e não desejo a ninguém. E talvez você já tenha experimentado em graus mais fracos ou mais fortes do que esse meu, que esse que eu passei. Então, esse é o segundo. Saiu do sintoma e começou a se transformar num problema. E aí lembra do que eu falei lá. Talvez tem carga sendo administrada demais, talvez você está assumindo responsabilidades demais, talvez você está abraçando coisas demais, talvez você está se submetendo a situações de estresse que você não aprendeu a encontrar alívio ainda, não aprendeu a encontrar escape ainda. E se alguma dessas coisas estiverem acontecendo, crises, quadros de ansiedade serão constantes. Qual que é o problema de um quadro de ansiedade, de uma crise de ansiedade? É que o processo seguinte é o transtorno generalizado de ansiedade. Nesse quadro, é como se você estivesse em estresse o tempo todo. E aí você precisa se ausentar do trabalho, se ausentar, às vezes, do convívio familiar, se ausentar de perto de quem você ama, para você poder se cuidar. Então, para evitar de chegar nesse quadro, vamos tratar enquanto ainda está no quadro do sintoma?
Vamos tratar enquanto ainda acontece esporadicamente. Vamos tratar enquanto ainda está sob o nosso domínio. Deus não amaldiçoa os medicamentos, e ninguém que faz uso de algum medicamento é menos amado por Deus. Porque a gente tem um problema de pensar o seguinte: quem tem pressão alta toma um remédio para poder controlar a vasodilatação e a pressão arterial, não tem problema nenhum nisso. Quem tem o sangue com risco de engrossar e coagular, precisa tomar aspirina para o sangue não engrossar, a gente não vê problema nenhum nisso. Quem tem quadro diabético, precisa injetar insulina no próprio corpo, a gente não vê problema nenhum nisso. Mas quando se fala de quadros de ansiedade e remédios que ajudam a conter a ansiedade, a gente tem um certo preconceito. E eu preciso te dizer, os medicamentos servem para poder cuidar da nossa vida. Deus não fez o homem para ser escravo do sábado. Deus fez o sábado para abençoar a vida do homem. Deus não fez o homem para ser escravo dos medicamentos. Pelo contrário, o medicamento pode ser uma bênção na minha e na sua vida. Mas se você pode tratar antes de chegar no medicamento, trate. Sabe por quê? O medicamento, embora seja uma bênção na minha e na sua vida, ele possui uma coisa que não pode se deixar de lado, que são os efeitos colaterais. Então, para você não ter que sofrer mais, ou não se expor a algo que você não precisa, trate enquanto ainda está no quadro dos sintomas. Amém, queridos? E o próximo quadro, então, passou do sintoma, passou das crises, as crises foram sendo cada vez mais frequentes, passou da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, entra na síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, a pessoa já não sai mais, a pessoa não tem convívio mais, não tem vida social mais, não trabalha mais, não estuda mais, a vida da pessoa literalmente parou. E aí a intervenção medicinal é muito mais agressiva. Então, se Deus está chamando a sua atenção hoje, enquanto você ainda tem condição de controlar, enquanto ainda está na sua mão, vamos tratar, vamos cuidar enquanto ainda está recente. Se, porventura, você já está em um dos quadros mais severos, Deus não deixou de te amar, Deus não te desamparou. E existe forma de nós encontrarmos em Cristo a saída para a segurança da nossa tranquilidade, do nosso coração. E também conseguimos, através disso, crer na mensagem que nos conduz à salvação. Claro, queridos? Então, tá bom, passou. Eu identifiquei que eu estou aí dentro de um desses quadros. O que eu faço? Então, vamos lá. Aí eu citei 3 perguntas aqui. Se a sua não for uma dessas, aí depois você tira a dúvida, pergunta, procura ajuda. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: aonde foi, caso você esteja sofrendo em algum desses graus que eu falei, aonde foi que o estresse trincou o seu portão? A trinca, você sabe onde é que acontece. É aqui. Rachou. Alguma coisa não está legal. Agora, quando foi que o estresse fez isso? Quando eu te pergunto quando foi que o estresse fez isso, é porque eu já te expliquei que nós não somos super-homens. Então, por nós não sermos super-homens, eu não tenho condição de fazer tudo o que eu gostaria. Claro, irmãos? Olha que ciclo perigoso. Eu tenho muitos afazeres, então hoje eu vou dormir 2 horas da manhã, porque eu tenho muitos afazeres. Eu vou acordar amanhã 6 horas ou 5 horas da manhã. Eu vou dormir 3 horas só. Aí eu vou acordar às 5 horas da manhã, porque eu tenho que trabalhar. Eu vou acordar com sono. Então, eu vou aumentar a minha dose de café ou tomar um energético, que é mais cafeína para dentro do meu organismo. Com isso, a minha frequência cardíaca aumenta. Eu não vou tomar café, eu não vou me alimentar na hora certa, porque eu tenho que fazer o meu dia render. E aí, eu vou chegar em casa tarde de novo e eu vou continuar tendo muitos compromissos. Então, eu vou dormir tarde de novo. E vou passar o dia inteiro injetando mais cafeína no meu organismo para dar conta de fazer aquilo tudo. Vai chegar uma hora que o meu coraçãozinho vai falar para você, vai falar para mim assim, ó, vai sozinho que para mim não dá mais não, partiu. Cansei. Não dá certo mais para mim, porque nós, enquanto seres humanos, temos vida útil. Às vezes um acidente pode ceifar a nossa vida e às vezes os nossos maus hábitos também podem ceifar a nossa vida. E aí eu vou nessa de querer render mais, de querer ser mais produtivo, de dar conta de tudo, e eu não dou conta de tudo e nem de nada, e não dou conta nem de mim mesmo. E me perco tentando ganhar o mundo inteiro. Não foi para isso que Deus me fez. Então, quando você entende que você não é super-homem, você tem que aprender a primeira coisa, renunciar. Identifica onde foi que o estresse rachou seu portão. Identificou? Agora renuncia. Fala, não, eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta de fazer aquilo. Eu não dou conta de cumprir essa responsabilidade. Eu preciso abrir mão disso, eu preciso abrir mão daquilo. Porque se você não fizer, você vai cada vez mais trincando esse portão até um dia que esse portão pare de funcionar. E esse portão é a sua mente. Amém, querido? Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Por que Mateus fala para vir cansado? Porque eu te expliquei que um dia estressante gera uma pessoa cansada. Então, se apresente ao Senhor cansado, para você não ter que se apresentar a Ele ansioso. E se você sente ansiedade, apresente a sua ansiedade a Ele, para que ela não se torne um quadro de ansiedade mais severo. Claro, irmãos? Aprenda a renunciar.
Se você está sofrendo, é porque você abraçou coisas demais para dar conta. Você não é super-homem nem mulher maravilha para dar conta de tudo. Você precisa aprender a renunciar. Renunciar também é ser humano, não de espécie, mas de natureza. Amém, querido? Amém. Segunda, pastor, mas eu não posso abrir mão disso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo muita coisa e eu sei disso, mas eu não posso abrir mão de tudo isso agora. E eu preciso te dizer uma coisa. Primeiro, não é possível que ninguém viva dessa forma por muito tempo. Tá? Então, a sua vida útil está contada. Quer viver no máximo do que você produz? Tem vida útil. E essa vida útil é muito curta. E ela não te avisa quando está acabando. E na hora que ela acabar, o tratamento vai ser muito mais pior do que se você hoje entender a sua natureza e aprender a renunciar. Mas, pastor, eu não tenho condição hoje. Mas está perto. Ou perto eu vou conseguir renunciar. O que eu faço? Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamando os 12 junto de si, Jesus os enviou de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos. Meu querido, nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos. Tiago capítulo 5, versículo 13. Entre vocês há o que está sofrendo, que ele ore, na NVI, na Almeida Corrigida, que ele chore. Se nós estamos passando por alguma situação ou por alguma coisa que nós estamos sofrendo, nós não temos como abrir mão. Estou numa sinuca de bico, estou entre a cruz e a espada, estou dando conta de muita coisa, não tenho como renunciar a nada. Eu preciso aprender a me apresentar diante do Senhor e lavar o meu travesseiro com as minhas lágrimas e apresentar Ele as minhas dores, porque eu estou cansado e Ele me dará alívio. Tem como renunciar? Renuncie. Não tem como renunciar, se apresente ao Senhor, se humilhe, chore diante dEle, lave o seu travesseiro com as suas lágrimas e peça a Ele que te dê o renovo e o refrigério. E Ele vai dar, porque é promessa para mim e para você. Fale com o Senhor daquilo que está te afligindo. Fala para Ele exatamente o que você está sentindo. Porque pode ser que eu, na minha classe, na minha condição humana, não saiba discernir o que você está me falando, mas Ele vai saber te compreender exatamente. Vou te dar um exemplo. Você pode não saber como funciona uma guitarra. E aí você chega para mim e fala assim, o som da guitarra está assim, assim, assado. Eu sei como é a afiação por trás dela, então eu já sei onde é que está o problema, mesmo sem você saber me explicar o que está acontecendo. Deus sabe o que está acontecendo com você, mesmo que você não saiba usar as palavras certas. Então se apresente a Ele na sua simplicidade, mas fale, se derrame diante dEle. Coloca todas as suas causas para Ele. Não tem como renunciar? Faça isso. Terceira coisa. Eu estou sofrendo por alguma coisa e a ansiedade já está num nível tal que para mim está todo mundo lento demais e eu não tenho paciência de explicar as coisas que eu estou sentindo para ninguém. Preciso te dizer que falar é libertador. Quando Jesus colocou eles para irem de 2 em 2, é porque eles precisavam entender que eles não estavam sozinhos. Você também não está sozinho. Se você já casou, Deus te deu um marido, te deu uma esposa. Se você não está conseguindo ajuda nesse ponto, você tem irmãos, tem irmãs, tem pessoas que são responsáveis espiritualmente por você para poder conversar e te ajudar em oração. Então, fale, verbalize. Está orando, está falando com Deus, passou do nível, não estou conseguindo mais encontrar alívio, encontrar repouso quando eu estou orando, procure alguém, é bíblico, confessai as vossas fragilidades uns aos outros, porque nós precisamos entender que igreja é isso, é compartilhar com alguém que tem notoriedade, que tem espiritualidade sobre nós, autoridade sobre nós, compartilhar com essa pessoa para que a gente alcance ajuda. Consegue compreender, querido? O último texto que eu deixo para você é Filipenses capítulo 4, versículo 3. Porque no texto mais famoso sobre ansiedade, nós lemos que Paulo diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, antes apresente as suas aflições diante de Deus. Mas nesse mesmo livro, no capítulo 4, versículo 3, diz assim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Não tem explicação de quem é esse aqui que Paulo está falando, meu fiel companheiro, ou meu companheiro de jugo. É muito provável que seja Lucas, Timóteo ou Epafrodito, mais provável que seja Epafrodito. Mas o que Paulo está dizendo é, existem pessoas que andam ao meu lado nas aflições. Quem são esses? A Igreja de Cristo. Porque a Igreja de Cristo não é aquele que pertence ao que participa do culto, que pertence à lista de membros da igreja, que consagra a sua vida financeira através do dízimo, não é só esse. Igreja é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então entenda, você não está sozinho. Se o coração tampou de dificuldade de peso, aprenda a verbalizar. Enquanto você achar que vai dar conta de tudo sozinho, você vai ser um portão que vai trincar. E a hora que ele trincar, vai ser muito mais difícil de tratar do que agora, enquanto Deus está te dando condição de, através da mensagem e do Evangelho, encontrar recurso nele. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar e abençoar a sua vida. Quero pedir a você mais uma vez,
que durante esse mês de setembro, coloque nas suas causas e na sua agenda de oração aqueles que têm sofrido de depressão, aqueles que têm sofrido de ansiedade, talvez não estão encontrando ajuda, não estão encontrando apoio, para que menos vidas sejam perdidas por causa dessas coisas. Uma vida perdida é menos uma vida que poderia potencializar a mensagem do Evangelho. Amém, querido? Amém, querido? Amém. Amado Deus eterno Pai, Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, do primeiro ao último banco, a Deus, que o Senhor possa sondar e esquadrinhar esse coração, dar aos teus filhos e filhas sabedoria para administrar as situações do dia a dia, o estresse cotidiano, a aflição que às vezes bate à porta do nosso coração. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nós te suplicamos para apresentar ao Senhor o nosso coração. Não tira de nós a esperança de que o Senhor nos compreende, nos ouve, mesmo quando nós não sabemos falar. E ensina-nos também que o Senhor tem nos colocado no teu corpo como igreja, e nós não estamos sozinhos. Ensina-nos, ó Deus, a encontrarmos pessoas que são responsáveis espiritualmente por nós, para que nós possamos abrir o nosso coração e pedir ajuda. Porque o Senhor nos fez assim, para que assim vivêssemos diante do Senhor e suplicássemos pela tua graça. Pai querido, aqueles que já estão em uma situação onde os conselhos que foram dados aqui não se aplicam, que a graça e a misericórdia do Senhor possa auxiliá-los a encontrar pessoas que apliquem a eles e a elas um discipulado especial, orações em específico, e que eles também não se sintam desamparados. Aqueles que têm de contínuo sofrido por crise de ansiedade, que o Senhor nunca permita que esse coração só veja na morte a esperança do alívio, mas que seja o Senhor a resplandecer sobre a vida de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo a fúria do adversário sobre o coração e a mente dos teus filhos e filhas, e suplico ao Senhor que a paz que excede todo entendimento repouse sobre a vida de cada um deles e delas nessa noite. Assim eu os consagro ao Senhor, porque sei que muito além dos meus recursos, Tu és Deus cuidador, zeloso e amoroso. Eu os abençoo assim, em nome e por amor de Cristo Jesus. Estendo as mãos. O grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo, seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus os abençoe.